Salve Maria Santíssima. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o modernismo bíblico. O que seria isso, né? O modernismo bíblico? São aquelas novidades e outras nem tão novidades assim, porque já são um pouco antigas, né? De alguns séculos, só que foram ganhando maior ênfase, outras de décadas, a respeito das Escrituras e que ganham uma força e uma credibilidade enorme dentro do meio acadêmico. E o uso equivocado e excessivo do método histórico crítico, não que ele não possa ser usado. O nosso querido Papa Emérito Bento XVI, quando escreveu, Papa Bento XVI, melhor dizendo, a expressão emérito é errado porque ele escreveu enquanto Papa, não enquanto Papa Emérito, né? E ele escreveu a Verbo Domini, e ele vai falar um pouco sobre como deve ser utilizada a questão de uma boa exegese e, sendo possível, utilizar também o método histórico-crítico. Por exemplo, quando ele escreve a trilogia Jesus de Nazaré, que também tem ela em um volume só, que não é mais trilogia, mais um livro, né? Ele também utiliza de uma forma sadia, sem abandonar a fé, sem abandonar a questão sobrenatural, sem abandonar a piedade, a boa teologia, a teologia de joelhos, como ele fala, e aproveita a riqueza da tradição, a riqueza desses 2000 anos de história da Igreja e também as belas descobertas feitas ao longo desses últimos anos. Por exemplo, algo que normalmente nós falamos é o seguinte: aqueles que aplaudiram Jesus foram os mesmos que o crucificaram. Isso está até no escrito de alguns santos, né? Quando vai meditar sobre a paixão de Cristo. Só que quando se vai investigar de forma mais profunda, o próprio Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, vai dizer que não. Não foi o mesmo público, não foi o mesmo grupo de pessoas que aplaudiram e que foram responsáveis pelo grito crucifica-o. Pronto, é uma descoberta recente e que não traz prejuízo algum à fé. Isso não desmerece os santos que falaram. Isso pode ser utilizado de forma piedosa, isso não anula uma boa meditação, isso não aniquila uma meditação espiritual bem feita. E só enriquece essas duas coisas juntas. Só que o que nós vemos hoje é o seguinte: hoje é uma forma de falar, né? Mas já há algum tempo é o abandono da fé, um cientificismo exacerbado, o uso de 1001 técnicas para negar o milagre, o sobrenatural, negar até mesmo a divindade de Jesus, negar que ele quis fundar a igreja, negar
os mistérios da fé, negar tudo que é sobrenatural. Aí daí começa várias coisas da moda, né? Começa-se falando que, na verdade, o que nós temos de Jesus não é uma biografia, não é a história dele, é apenas um folclore, um mito, só que no sentido mais profundo da palavra mito, não é um desdém usando essa palavra. E tenta se colocar termos bonitos, né? Porque se nós acharmos que é uma biografia, nós estamos sendo meio maluquinhos, né? Porque como é que é uma biografia e cada um dos evangelistas escreve uma biografia diferente, com certas contradições. E isso é uma desonestidade intelectual ou uma certa até ignorância do que eram as biografias nos tempos antigos, ou até mesmo uma idolatria pelos autores modernos que a pessoa não consegue ver outros argumentos. Ela engole todos os autores modernos e todos não, né? Todos que interessam, que usam essa tese. E ela vai dizendo, não é biografia, não é um Frankenstein, não é uma desfiguração do Cristo, não é nada de biografia os evangelhos. Isso começou já, essa história que não era biografia, com Bultmann, né? E com outros autores, isso foi ganhando muita força e depois foi se expandindo. E hoje é uma coisa muito comum falar isso. Depois, a gente vê muito essa questão que os autores dos evangelhos não foram Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram estes santos homens. Não foi Mateus como testemunha ocular, não foi São Mateus, não foi São João como testemunha ocular, nem foi São Lucas, nem São Marcos como aqueles que ouviram das testemunhas oculares. Na verdade, os evangelhos foram escritos bem a posteriori, uma data bem longínqua, sabe lá por quem, por pessoas anônimas. Aí tem aqui a teoria dos escritos anônimos, né? Aí as várias fontes, a fonte Q, a fonte L, várias outras fontes, mais especial a fonte Q, né? Dos quais os evangelistas ou as comunidades joanina, comunidade marcana, comunidade lucana, comunidade mateana usaram. Então começa a se usar esses termos bonitos, convincentes. E aqui eu quero abrir um parênteses para a seguinte coisa. Não quer dizer que todo acadêmico, todo erudito que faz isso, ele é um mau teólogo, ele é um mau exegeta. Não, às vezes é um exegeta de mão cheia, que tem fé, que tem muito a ensinar. Mas tem uma ou outra opinião nessa linha, mas ele continua sendo um bom católico, tem uma boa teologia, tem muita coisa a nos ensinar. Já outros não. Apostataram da fé, abandonaram por total a fé e estão só repetindo as asneiras da moda, que não merecem sequer o nome de teólogos, não merecem sequer o nome de filósofos
e sequer merecem o nome de católicos, porque abandonaram a fé. Eu não diria que seriam hereges, seriam até apóstatas, né? Entraram num processo de apostasia tão grande que a palavra herege seria um elogio. Então se tenta colocar muito a datação dos evangelhos o mais longe possível, né? Toma-se como referência geralmente a destruição do templo de Jerusalém, para dizer que geralmente os evangelhos foram escritos depois da destruição do templo, porque seria impossível que fosse escrito antes. Na verdade, Jesus não tinha condições de saber quando ia ser destruído o templo e saber em detalhes. Olha só, o tamanho da asneira que é repetido. Então, esse modernismo bíblico, repito, que não leva em conta o sobrenatural e vai, muitas vezes, até debochando dessa unidade das Escrituras e vai usando como um Deus essas novas descobertas. Mas é engraçado que é um Deus que, vez ou outra, vai sendo desmascarado. Descobre uma coisa hoje, aí depois essa mesma coisa já não é mais aquilo. Aí passa um tempinho, a descoberta da moda, aí é anulada, aí aparece outra, e mais outra, e mais outra. E alguém pode dizer, mas isso é um método científico, isso é de fato ciência. Beleza. Mas não coloque como dogma, como uma coisa de forma arrogante, aquilo que foi aparentemente descoberto. Então essa petulância, esses deboches, essa arrogância, como se eureka, eu descobri, eu sei, é essa a única possibilidade de se interpretar esse texto bíblico ou a forma que foi escrito. Então, não se diz isso, mas a gente percebe que há esse pano de fundo. Então tenhamos muito cuidado. Um abraço, salve Maria.